Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar um Arquipapo. Hoje a gente escolheu falar sobre o Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry. E eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. E antes que eu esqueça, eu sou a Renata. E vamos lá. Vamos lá? Filhos, povoaria o mundo inteiro. Em nossos sonhos eu sei. Não há limites, não tem fim nem Não sei se já deu pra começo. reparar, mas tá um pouquinho diferente o fundo musical. No final a gente vai dar os créditos. Espero que vocês gostem. Deixe os comentários também a respeito da música, pra gente saber se valeu a pena a mudança. Pode ser que volte tudo também. Se a pessoa sentir muita falta da musiquinha, a gente volta à antiga. Você é a paz da minha guerra numa luta sem trégua. O calor do cobertor tem o frio de matar. É a luz que ilumina. É Bilbao, na verdade, que é a cidade. A gente fala Guggenheim de Bilbao, porque Bilbao é uma cidade que ela tá localizada no norte da Espanha e é a capital da província basca. Tem uma treta lá entre os... Tá lá na treta. E é uma cidade relativamente pequena, assim, não é tão grande. Eu acho que hoje ela deve ter cerca de 350 mil habitantes. E se contar com a região metropolitana, ainda não chegou, acho que 1 milhão. Mas é a quarta maior cidade da Espanha. Só que eles não devem ter cidades muito grandes lá. É que a Espanha não é muito grande também, né? Também. Ela é uma cidade bem antiga, como a maioria das cidades europeias, né? Tem um centro histórico preservado, que eu acho que vem desde o século XII. Tem tudo que um centro histórico medieval europeu tem, né? Tem igreja gótica, aquelas praças internas, assim, né? Aquelas ruazinhas medievais. Pedras, né? Pedras, tudo que se tem direito. Elfo. Tavernas. Mas essa cidade Anões. histórica, ela foi crescendo depois, além dessas muralhas desse entorno do centro histórico que tem lá, mais no século XIX e século XX com a industrialização, né? Como a maior parte das cidades cresceram. E desenvolveu um puta parque portuário, que é importante falar que ela tá na margem de um rio bem importante, que é o Nervión. Espanhol bom, né? Nervión. A função desse rio, ela desenvolveu um parque portuário bem grande e uma exploração industrial, né? De um monte de coisa. Mineração, siderurgia. E com isso a população foi crescendo, a cidade expandindo, passou pro outro lado do rio e foi se espalhando pra onde deu. Só que essa industrialização não durou pra sempre, né? Existem ciclos, né? Existem Econômicos, talvez. ciclos econômicos. E também como subiu, uma hora desceu. E lá, a partir da década de 70, principalmente, com esse processo das indústrias saindo e muitas indo para países do terceiro mundo, principalmente, onde a mão de obra é mais barata. E teve também um probleminha com um tal dos asiáticos também, né? Começaram a absorver muita coisa por lá, assim. Não que eu tenha culpa nisso, mas... Então, e daí várias pessoas ficaram sem emprego e a cidade foi passando por uma crise econômica grande, economia estagnada, assim, né? Tanto que os índices lá chegavam, se não me engano, acho que é 35% de desemprego, assim. Então é uma taxa bem absurda, né? Porra. Então, e a cidade foi entrando em decadência. Além disso, no começo da década de 80, o Nervión, ele inundou o centro histórico, destruiu o parque histórico da cidade. Caraca, é mesmo? Daí, tipo, a prefeitura tava lá, cidade degradada, um monte de parque industrial fechado, a parada toda indo pro buraco. Falaram assim, vamos ter que começar a dar um up aí na cidade. Eles olharam pra você e falaram assim, por quê? Por que a gente? Não, a desgraça, ela vem em lotes, né? Não é uma só. Ela vem de combo, né? Não e tinha o ETA também, não tinha? Tinha. Tipo, o ETA que explodia de vez em quando umas paradas, assim. A parada não tava fácil pra eles, assim. Eita! Então, eles lançaram um plano de reabilitação urbana para a cidade, a partir daí de 80, da década de 80, e principalmente para o centro histórico. E depois eles resolveram estender para as outras áreas da cidade, em função dessa degradação do parque industrial, né? Isso foi junto com várias outras cidades portuárias europeias também fazendo esse tipo de projeto, né? Londres, na época, estava fazendo também, Barcelona, que era essa questão da reabilitação da zona portuária. Então, na onda da galera, eles foram nessa também. E eu acho que quase em 90 eles já lançaram um plano, né, de reabilitação urbana, com esse objetivo de impulsionar o desenvolvimento da cidade novamente e chamar outras empresas, criar prestação de serviço e tudo mais. A organização institucional de governo lá é bem diferente, né? Esse negócio do País Basco. A Espanha, na verdade, tem uma característica diferente. É uma parceria do capital público, a autoridade portuária, o governo basco, parece que o governo espanhol também, mas é Uma zona portuária. um combo de
um combo de dinheiro e eles criaram que nem quando a gente falou. Que nem quando a gente falou de Porto Madeiro, que foi criada uma companhia lá de Porto Madeiro, eles também foi criada uma companhia de reabilitação lá também, com vários dinheiros vindos de vários lugares. Várias intervenções em vários bairros. Entre elas, a Bandoibara. Oi? Nossa, repete pra gente gravar bem o que você falou. A Bandoibara. Ah, tá. Por isso que eu não entendi. Mas eram 25 intervenções urbanas, e entre elas essa, que é onde está localizado o Guggenheim. Ah, então também não é só o Guggenheim que posou lá na cidade. Foi Não uma é. política. São várias intervenções, né? E depois, mas pro final do podcast, a gente vai falar também que eles continuaram investindo nessa questão de arquitetura de grife, né, na revitalização da cidade. Mas era tudo parte de um plano estratégico que vem desde a década de 90. Isso, Uhum. é. É, porque na verdade, assim, o Guggenheim de Bilbao é das obras que eles escolheram também para ajudar nessa revitalização, né? Porque, enfim, são outras coisas que eles vão... Essa revitalização ou Reabilitação, que vem junto, né? Então, sistemas de metrô, de sistemas de melhoria dos aeroportos e tal, um monte de coisa. Era um monte de projeto agregado. Até o sistema, a questão da mobilidade urbana era uma, né? Que veio o aeroporto depois do Calatrava. Isso, é. Mas também a gente vai comentar Falar depois depois. essa questão do... Mas e um detalhe interessante que, assim, o Rio, né, que é o Nervion, assim como várias cidades, às vezes acaba virando as costas pro Rio, né? Então, nesse processo também de ressurgimento da cidade, eles falam, porra, mas na verdade o Rio é um puta elemento dentro da área urbana. Então a gente também precisa voltar a ele, revalorizar ele, olhar de volta para ele, né? Então, e aí dentro disso o Guggenheim de Bilbao também tem um papel importante, né? Então, como eles estavam com esse plano, né, já com esse projeto de fazer alguma coisa lá, quando o governo basco ele ouve que o Guggenheim estava procurando uma sede nova na Europa para ampliar a sua área de exposição e de acervo, Ele levantou a mão, né? opa, Eu. tô querendo, e a gente tem esse terreno aqui. Eles levaram, né, o diretor lá do Guggenheim para conhecer a área e mostrar quais eram as intenções, e aí o negócio foi. Vou só dar um passinho atrás até 1937. Caralho. Nossa. Tá. Então, senta que lá vem a história. Vamos lá. Não, mas é só para contar um pouco do Guggenheim, né? Rápido, mas assim, a Fundação Guggenheim, que é criada em 1937 pelo Solomon Robert Guggenheim. E aí depois, enfim, o grande museu, o primeiro grande museu é o de Nova York, que acho que já comentou, que é o do Frank Lloyd Wright. Mas em 91, que é esse cidadão importante na história, que é o cara chamado Thomas Cranes, que em 1988 ele se torna um dos diretores do Guggenheim. Acontecem dois fatores interessantes. O primeiro é que o Guggenheim, de alguma maneira, estava querendo expandir os seus domínios, né? Além de ter Nova York, tem outros lugares do mundo. E ele percebeu que a maioria das obras que o Guggenheim tinha no estoque, eles não conseguiam expor. Então ele comenta que apenas 3% das obras que o Guggenheim tem, eles conseguiam expor no Museu de Nova York, por exemplo. Por falta de espaço. Por falta de espaço. Uhum. Então, assim, essa era uma necessidade que eles tinham, né? Pô, a gente tem tanta obra, 97% das obras a gente não consegue expor. Então, aí eles decidem fazer esse projeto de expansão, né? Que hoje, enfim, eles são gigantes, né? Porque daí tem Veneza, tem Las Vegas, e abriu e fechou algumas outras também. Mas aí eles escolhem Bilbao, porque Bilbao também estava nesse processo de querer se revitalizar, e o Guggenheim aceita esse desafio também, né? De botar a marca numa cidade que, em teoria, não é uma cidade famosa na Europa. Uhum. Né? Não era nada, uma cidadezinha, né? Então, eles decidem. O que eles comentam, assim, é que na hora de escolher o terreno, né, foi uma decisão junto com o governo, com o pessoal do Guggenheim, e que ali tinha essa questão do rio, que era super importante, e junto é como se fosse um triângulo cultural, que é o Museu de Belas Artes, Casa de Espetáculo, e a Universidade. Então eles acharam que colocar o museu dentro desse circuito seria muito mais interessante, até para que os visitantes depois circulassem também por essas obras que já existiam, né? E aí, em 92, eles têm essa ideia de fazer um edifício super icônico. Até a ideia de como o conceito era pegar como a Opera House é para Sydney e criar isso para Bilbao, né? Um edifício que seja símbolo da cidade. Que é super famosa, né? Todo mundo olha e sabe, isso fica na Austrália, né? Assim. Eles convidaram, na verdade, 3 arquitetos, que foram o Arata Isozaki, o Kupi Himmelblau. Como é o nome? Kup Himmelblau, Chablau. Pô, foda falar. Foda, né? Frank Não, e tá ligado que tem um parênteses no meio da palavra, né? Tem, que eu não sei o que é. Tipo, será que fala ou não, assim? Então é o Kup. O Coop. Roda. E o Frank Gehry. Então eles convidaram esses 3 escritórios
para fazer estudos iniciais de como poderia ser esse novo edifício icônico, né? Eu achei interessante que, na verdade, não é um concurso, né? Eles queriam 3 arquitetos que fossem já conhecidos. E pegaram um de cada canto do mundo, né? Um vamos dizer, um do Novo Mundo. Descoberto após 1500, isso? Isso. Um do Velho Mundo, da Europa, e um da Ásia, né? Oceania, Ásia. Pros lados de lá daí. Pros lados de bem lá. longe. Então o esquema foi o seguinte, eles convidaram esses 3 e eles deram $10.000 para cada escritório. Cada escritório também tinha direito a uma visita ao local. E eles teriam 3 semanas para entregar os estudos. Então foram muitos estudos de croquis, de imagens, propostas iniciais. O Isozaki, ele faz como se fosse um cilindro, assim, algumas formas umas rampas meio elípticas, assim, que eles acham ok. O Kuup, o Riemenblau, faz são volumes, assim, cúbicos, volumes, são cubos transparentes, que eles acham ok também. E são vários volumes soltos um do outro, né? Exatamente. E aí o Gehry já propõe uma coisa mais maluca mesmo, dessa forma mais orgânica e desconstruída. Não que o do Riemenblau não seja maluco, né? Mas eles olham pro do Gehry e falam, caramba, isso aqui realmente parece muito mais icônico, assim, Sim. né? Isso que vai chamar a atenção. E aí eles acabam escolhendo pelo do Frank Gehry. Quem é Frank Gehry? Quem é Frank Gehry? Bom, esse cidadão, então, de repente, ele parece que, para muitos, né, que de alguma maneira, após Bilbao, ele se tornou... Evidente que ele se tornou um arquiteto mundialmente reconhecido, ou muito mais reconhecido. Mas ele já tinha uma produção bem extensa já, né? Tinha ganhado o Pritzker. Ele já tinha ganhado o Pritzker. Então, o projeto de Bilbao de 91, mais ou menos, ele ganhou o Pritzker em 89. Uhum. Então, só para entender um pouco da carreira dele, mas ele nasce em Toronto, no Canadá, né, em 1929. Ele tinha um outro nome de batismo, enfim. Mas aí ele acaba se naturalizando americano. Peraí, como Qual é que que é o isso? nome dele? É um então nome vamos lá. bom, é tipo... João das Couve, né? Não, é tipo... Como é que é? Efraim Allen Goldberg. Então, aos 17 anos, a família se muda para Los Angeles e é onde ele passa a estudar arquitetura lá na faculdade. Southern of California. Porra. E ele se forma em 1954. Hoje ele até é naturalizado americano já, né? Mas aí ele também vai estudar, se eu não me engano, acho que planejamento urbano, alguma coisa assim, em Harvard, né? Então, quente. Conta ponto. Uhum. Você quer contratar o Gehry? Ele tem um currículo. Passou por Harvard. Um detalhezinho só que eu achei uma curiosidade legal, que no segundo ano, um dos professores olhou pro Gehry e falou: Gehry, arquitetura não é pra você. Porra! Desista. Você jamais será um arquiteto. Puta, sempre tem que ter um desse. Será que alguém falou isso pra mim uma vez? Não. Mas se falou, isso não é muito sucesso, né? É porque as pessoas que ouviram isso e realmente são umas merdas, a gente não sabe, né? Que era verdade, né? Elas só desistiram, né? Desistiram. Mas enfim, o que acontece? Depois que ele se forma, ele trabalha em alguns escritórios na Califórnia. Em 1961, ele se muda para Paris. Em 1962, ele retorna para Califórnia e aí resolve abrir o próprio escritório. Ele começa fazendo as cadeiras chamadas Easy Edges, né? Que são aquelas cadeiras de papelão lá e tal. Bom, em resumo, uma obra que muda completamente a visão com que as pessoas tinham do Frank Gehry é a própria casa que ele constrói para ele em Santa Mônica, na Califórnia. Acho que do jeito que você colocou foi bem gentil, que muda a visão que as pessoas olham pra ele, porque a visão que os vizinhos... Os vizinhos não gostavam dele? Fazia barulho? Não, o negócio da casa, né? Não, porque a casa, se você vê as imagens, ela parece que ainda tá em construção ainda. É um empilhado de telha metálica com grade, com vidro. Assim, parece um puleiro de passarinho. A nossa avaliação arquitetônica é essa. Termos técnicos, né, que a gente pode falar é isso. Então, assim, a vizinhança realmente achou uma merda a casa, né? Tanto que queria processar, toda aquela história toda. Mas isso, ele projeta essa casa em 1978. Então ela tem uma linguagem completamente diferente, né? E aí, um outro detalhe importante, que em 78 ele estava com mais ou menos 50 anos. E essa foi a casa que, sabe, mudou a forma como a arquitetura olhasse para ele também. Então é só os 50 anos. A gente comentou que era aos 40, mas cada vez que a gente tá estudando tá ficando cada vez pior. Quando que vai ser reconhecido, né? Mas assim, quem quiser até pesquisar mais obras, mas ele fez, por exemplo, a Loyola Law School, tem o Museu Aeroespacial da Califórnia,
Tem aquele edifício do Binóculos, sabe? Puta, sei. Que é espetacular. Que é o Chiat Day Building. Também tinha feito na Alemanha o Vitra, né? O Vitra Furniture Museum. Enfim, ele já tinha uma produção bem extensa, tanto que em 1989 é quando ele ganhou o Pritzker. Então ele já era super reconhecido. E ele já tinha toda essa questão de trabalhar com essa forma mais desconstrutivista, né? Vinha um pouco dessa negação do modernismo, né? Então, uma linguagem pós-moderna, né? Questionando. Enfim, ele já estava criando meio que a sua própria linguagem de arquitetura mesmo, né? A casa dele é bem desconstruída, né? Como você falou, e como também é o Guggenheim. Mas foi a partir do Guggenheim que ele começou com essa linguagem mesmo? Ficou marcado com uma forma característica dele, né? Né? Mas essas obras antigas, antes de Bilbao, elas têm esse traço comum de quebrar um pouco, né? Sim. De quebrar esses paradigmas e mudar as formas, as concepções e tal. E eles não parecem com Bilbao, né? Bilbao realmente é diferente, assim. Tá. E, sim, mas uma coisa que ele comenta no discurso dele do Pritzker, são várias coisas que a gente tem que cuidar, né? De alguma maneira a gente tem que ser muito técnico, mas ele sempre procura que a arquitetura é arte, né? Tanto que as referências que ele tem são sempre muito referências de música, ou de cinema, de pintura, sabe? Então, assim, ele sempre tem essa veia de acreditar que a arquitetura é muito arte. Assim. Que fica esse resultado mais escultórico, assim. E daí, só pra terminar o discurso do Pritzker, que ele fala assim, as pessoas estão me perguntando o que eu vou fazer com o dinheiro e tal, né? E como a casa dele parecia que tava sempre meio em Vou rebocar. Daí ele comenta assim, eu vou terminar a minha casa e tirar os tapumes da frente. Mas ele parece que é bem espirituoso, assim, com a Ah, imprensa e comunicação, assim. Tipo, tem uma entrevista que ele dá acho que mais recente, até lá do Guggenheim, um jornalista pergunta pra ele, mas muita gente chama de arquitetura do espetáculo, o que você faz, tudo, ele pega e dá o dedo pro cara, assim. Sim, a famosa... Essa. Dedada. E daí chamaram o cara lá. Não, esse era o Gary, Esse que é o foi Gary. contratado pra fazer essa porra. E como é que é a porra? Não, mas, então, dia 18 de outubro de 97 é inaugurado o museu. Tem a presença do rei. Uau. O rei, Rua Carlos I, várias pessoas, fogos de artifício e tudo mais. O terreno onde está o Guggenheim fica na margem do rio, o rio Nervion, aí que vocês falaram. Ao norte porque não dá pra falar direita e esquerda, né? Depende de onde tá vendo. Ao norte do terreno tem o rio. A leste passa uma ponte, que inclusive o Guggenheim, ele passa por baixo dessa ponte. Isso. E depois tem uma torrezinha ali do lado. A oeste tem uma baita praça, assim, um parque grande, um gramadão. E ao sul é onde termina a malha urbana. Então, aquela foto clássica que a gente vê do Guggenheim, na margem do rio, aquela não é a entrada do prédio. É verdade. A entrada do prédio fica do lado oposto, que é no lado sul. Ali é só uma sacada que dá para o grande átrio ali do museu, que as pessoas podem sair lá fora. Tem um espelho d'água que faz uma continuidade ali com o rio e tal. Mas a entrada fica do lado oposto, que é pela malha urbana mesmo, que é muito mais funcional do que essa monumentalidade que a gente vê do outro lado. Quando a gente vê a foto do rio, que é a face norte, ele é inteiro de aço, super monumental. Na outra parte, ele tem a entrada, a parte da bilheteria, tudo que também tem essa estética metálica assim, tal, mas tem uma grande parte, que são algumas das salas de exposição, que são revestidas de calcário branco, assim, não tem nada a ver com o... É onde fica o cachorrinho? O titânio. É onde fica o cachorrinho, exatamente. O cachorrinho é muito legal. Então, o que ele faz, né, na entrada? Ele recua a entrada do prédio, faz uma grande praça, a coisa mais modernista possível, né? Apreciem o meu edifício. Apreciem o meu edifício. O que eu achei legal também é que na parte sul, que é onde ele tem a relação com a cidade, tem até um edifício azul, assim, se eu não me Acho que é engano. administrativo aquele bloco, né? Que é o que faz também essa transição da cidade com o edifício, ela é um pouco mais natural, porque ele é um ET por si só, né? Assim, tipo, parece uma espaçonave que pousou, né? Tanto que daquelas imagens da ruelinha, assim, daqui a pouco brota um troço de titânio lá. Mas
essa relação dessa parte sul com a cidade, então ele também procura manter o mesmo gabarito, fazer umas formas menos agressivas nessa transição verdade. com a cidade. Assim. Bom, então, mas ele é funcionalmente, você entra e você tem um grande átrio, que por ele depois você sai lá do outro lado, do lado do rio e tal. E desse átrio se desmembram as salas de exposição. Algumas delas têm os formatos muito loucos e outras são mais regulares, né? Mas o que caracteriza bem o edifício, além da forma, é o revestimento, né? Aquelas placas lá são de titânio, né? Então, para escolher esse revestimento, isso não foi uma coisa que estava sempre na cabeça do Gary. Ele sabia que ele queria algum revestimento metálico, tudo, mas não sabia bem qual. Então, quando o projeto já estava em obra, ele pediu para que fosse criado lá, que a consultora criasse uma exposição com vários elementos. É tipo no escritório, né? Que a gente chama os fornecedores lá. Faz o protótipo. Ele fez vários protótipos. E daí ele ia lá em diversas horas do dia ensolarado, dia chuvoso, virava pra cá, virava pra lá. Ele queria ver como que aqueles elementos brilhantes se comportavam com as diferentes luzes do dia, né? Quem ganhou foi o titânio. Parabéns pro titânio. Parabéns. E curiosamente, o titânio não foi a opção mais cara. Então, isso eu ouvi dizer que, coincidentemente, rolou uma baixa no preço do titânio, né? Sério? Sério. Porque é um material mais legal, mas ele é super caro. Daí, não, mas espera aí, começou a baixar. Aí daí ficou bom o preço. Dá pra revestir o prédio inteiro. Eu não sei se o Frank Gehry estava preocupado com o preço. Acho que ele estava mais pela estética mesmo ali. Era o melhor caro, material. O mais caro era um aço inox muito louco lá. Mas é que esse queima as pessoas, daí, não é? Eu não sei, o Walt Disney é de aço inox? Olha, ele falou, na época que estava sendo inaugurado, ele falou que as curvas, que são super aleatórias ali no projeto... Não fale isso. Que foram muito pensadas, mas as curvas... elas foram desenhadas para capturar a luz. Então é diferente do Walt Disney, que ele fez para refletir a luz na cara das pessoas. Sim. Para quem não sabe do que a gente está falando, escute o Arquipapo número não sei qual, que é do Erros de Arquitetura. Erros acontecem. Erros acontecem. Mas eu vou falar que ele não é tão reflexivo, né? Ele na paisagem urbana, assim, a forma contrasta pra caramba, né? Uhum. Mas, assim, quanto ao revestimento, eu não acho que ele ofende. Não é tão brilhoso, né? Até eu vou dar uma dica, aproveitar agora. Revistam com titânio suas casas. Não, mas quem puder... Você tá ouvindo na frente do computador, tá com o celular na mão, e entrar no Google Street View, é bem legal ir vendo, que você consegue ver isso que o Gabriel tá falando, assim. A fachada vista da ponte, depois vista da cidade. O jeito que ele passa por baixo da ponte, né? Mas o Google Earth é legal que você consegue ter essa noção o Google Street View, que você consegue ter essa noção da cidade, né? Da relação. Porque às vezes só a foto você não percebe, digamos assim. E assim, ainda sobre o titânio, as placas foram feitas nos Estados Unidos e chegavam lá na obra... Que bairrista. Bom. Então, eu tenho um amigo que faz lá. Enfim, as placas de titânio chegavam dos Estados Unidos e elas tinham o tamanho de 1,10 m por 3 metros, com 0,38 milímetros. Tipo a espessura do teu grafite 03 que você usa pra fazer os detalhezinhos. Você que ainda desenha à mão. Não, pelo amor de Deus, jogue fora a tua 03. Você não precisa Não dessa fale merda. isso aí, essa aula que eu dou, porra. Jogue fora essa merda. As placas chegavam desse tamanhão na obra, só que o Frank Gehry não facilitou, assim. Cada uma daquelas plaquinhas é especial para aquele lugar. Sim, então, sim. assim, são muito poucas. Eu não sei se tem alguma repetida lá. E eram recortadas na obra. Só que todas as plaquetinhas eram uma diferente da outra. Entendeu? Então, o serralheiro fudidaço. O serralheiro da obra. Não, era tipo assim, 33 mil placas, né, de titânio. É. Não, e tipo, alguém paginou essa fachada? Assim, tipo, placa. Frank, se você for ver de pertinho as placas, elas não são super lisinhas. Porque elas são presas com uma espécie de uns grampos lá na estrutura de aço. Então isso cria uma deformidade. O Gehry disse que acha isso bem legal, era isso mesmo que ele queria. Que cria mais ondulações e mais reflexos inesperados no prédio. Dá mais brilhinho. Dá mais brilhinho. Vamos aceitar, né? Vamos aceitar. Não, mesmo porque depois você assume, né? Essa é a regra da vida. Era assim que eu queria que ficasse. Exatamente. É a melhor resposta.
Não, e assim, essas placas que elas vão se intercalando, ela lembra muito essa questão de escamas de peixe mesmo, né? Sim. Que é uma referência que o Gary vem trazendo por alguns anos. Tanto que ele tinha feito aquele peixe de Barcelona, assim, que é relativamente famoso, em 92 que ele tinha feito. Mas essa questão desse revestimento acaba ficando muito com escamas mesmo, assim, parece, lembra muito. E ele também diz, assim, que de alguma maneira faz remeter essa ideia tanto de um peixe quanto do barco, né? Que é um pouco essa ideia... Náutico. Hã? É um conceito meio náutico dessa questão do porto, né? É, exatamente, que tinha a ver com Bilbao e tal. Então, essa também é um conceito que ele utiliza, assim, né? E essa questão, as formas também de serem desconstruídas e tal, dá uma dinâmica e um movimento pro próprio edifício, né? Que tem a ver com essa ideia também de movimento... Das ondas, não sei. ou dos peixes e tal. Que é legal. E essa questão que você falou da luz, assim, é evidente que a luz do sol, diferentes momentos do dia, vai ser diferente No em prédio. qualquer prédio. Mas em função do titânio ter essa qualidade reflexiva, assim, realmente o prédio fica bem diferente conforme a luz vai passando por ele, assim, né? Sim. Então é um efeito muito legal que dá pro edifício, como ele vai mudando realmente conforme as horas passam. Né? É muito legal. O prédio basicamente é titânio, vidro e o calcário, né? Então o vidro também é reflexivo, né? Então, porra, uma purpurina muito louca, né? Uma coisa que você falou, tem bastante vidro, também tem bastante vidro, mas como ele colocou essas curvaturas e essas partes de titânio, as aberturas, em geral, elas ficaram bem sombreadas, assim. Então, permite a iluminação natural, né, que vai ser na sequência que a gente vai falar do interior do edifício, sem ferir, né, sem machucar, até como se fosse, de certa forma, um beiral, um brise, né, de proteção, que funciona muito bem para a funcionalidade do espaço, que é um museu. Mas eles tem bastante iluminação zenital, né, assim, mas muitas delas eles colocaram filtros daí, né? Ou filtros de luz, ou blackout, assim. Porque... Mas é que tem uma coisa também que a tecnologia do vidro mudou muito, né? Hoje em dia, tipo, acho que teria outras possibilidades, assim, isso eu não ocupo. Então entra no erros de arquitetura aí? Não é um erro, né? Ele, assim, eu acho assim, você permite com que, caso o museu queira botar uma obra que, de alguma maneira, a luz natural, lógico que não está incidindo diretamente, ela entra né, meio que refletida, mas o museu tem essa opção, caso ele queira que seja uma iluminação natural, ele deixa aberto, caso contrário, põe uma tela, um blackout que isola, assim, entendeu? Eu acho que você dá mais possibilidade para o museu, assim, você dá uma flexibilidade para o tipo de obras, assim. Mas, assim, uma explicação que eu achei bem simples dessa parte interna, assim, porque lógico que quando a gente olha de fora, caralho, como é que eu vou entender essa planta, né? Tipo, porra, é uma loucura, não sei nem quantos pavimentos tem aquela porra, né? É verdade. E eu achei uma explicação relativamente simples, mas é assim, é isso que o Gabriel comentou do átrio, né? É a partir dele que acontece todo o museu. Então, assim, ele é um museu de 3 pavimentos, né? A parte sul que tem café, lojinha, auditório. A parte norte que é onde está esse átrio, ele é um átrio super iluminado, com iluminação natural e tal. E são mais ou menos, acho que são 20 galerias que elas estão dispostas nesses andares. Uhum. Então, as galerias do térreo, elas se conectam por esse átrio, e as galerias de cima, elas se conectam por passarelas aéreas, né? Então, toda vez que você entra e sai de uma galeria, você volta para esse átrio, que é iluminado com iluminação natural e tal. Então, ele sempre procura fazer essa relação de que você está dentro de uma sala de exposição, você vai para o átrio, olha a cidade de diferentes perspectivas, olha o edifício de diferentes perspectivas. E aí, retorna para uma galeria fechada, com uma luz mais controlada. Então, ele sempre vai intercalando isso. É a promenade, né? É a promenade. E eu vou ir mais longe. Sabe quando você está degustando um café ou um vinho? Um bom vinho. Você, entre uma degustação e outra, você precisa limpar o seu paladar. É verdade, né? Toma aquela água gaseificada. Exato. Para isso que serve essa água, né? Então, ai, que analogia. Esse átrio... Não, ótimo. Achei, porra, fantástico, Azul. Um gole de água com gás. Azul? Que você toma. Muito obrigado. Desculpa a viagem. Muito bom, cara. Ok. Só que, olha que interessante. Um átrio iluminado com iluminação natural, em que, com meio que passarelas aéreas que se conectam com as galerias. Certo. Que edifício que lembra isso? Guggenheim, Nova York. Guggenheim, Nova York. É ou não é? O conceito é o mesmo. É o mesmo. Não, na verdade, Gary, deconstrutivista, pós-moderno,
mas os conceitos do modernismo Estão lá. estão lá enraizados no homem, né? Não adianta fugir, né? Não adianta. fugir. Ninguém Não, consegue. essa racionalidade do começo do século é imbatível. É que tá dentro do que a gente aprendeu, né? Não, ainda não foi superada. Não foi. Não. Essa variedade de tipos de sala, de formatos e tamanhos também permite que tenham diversos tipos de obras. Então, tem espaço para pinturas, tem espaço para esculturas, tem espaço para quadros gigantescos, esculturas enormes, e o prédio te permite ver essas obras grandes de diferentes perspectivas, assim. Então, internamente, ele tem uma qualidade muito interessante, porque você pode ver a escultura tanto do nível do observador, né, ou no térreo, você pode ver ele numa passarela aérea, então as perspectivas em relação àquela obra são diferentes. Então, eu li num texto sobre o Guggenheim no Vitruvius, do Renato Leão Rego, que ele falou que o edifício ele seja de formas abstratas, essas formas elas não perdem o significado arquitetônico, né? Você consegue reconhecer fechamentos como fechamentos, janelas como janelas, portas como portas. Os elementos básicos, eles ainda estão ali, né? Então... Tipo, você não legal. entra pela janela, É. essas coisas assim. Exatamente. Entra de paraquedas, né? Tipo... Bom, eu sei que você dá aula de desenho técnico, Renato, mas o Gary não usou prancheta, esquadro, régua paralela para fazer esse museu. Não acredito. É verdade. Tô chocada. É possível, Gabriel? Fazer com esquadro, régua... Exato. Olha, bom, não vou dizer que é impossível, mas... Não, cara, é impossível. Pensou na GD, você ficar Imagina eu fazer uma elevação. rebatendo Nossa. aqueles planos. Então, a metodologia projetual do Gary é trabalhar com maquetes. Muitas maquetes. Mas é engraçado porque as maquetes dele não são tão malucas quanto o Guggenheim é. Até as maquetes de estudo do Guggenheim, elas eram feitas com blocos quadrados, assim, sabe? Então ele ia empilhando vários blocos, e daí a equipe dele escaneava os principais pontos dessa maquete, passava para o computador, e daí no computador é que esse modelo tridimensional era editado, alterado, distorcido e tudo mais. Acho que me parece que faz sentido, que daí fica mais fácil de você preservar a escala das coisas, né? Para atender o programa. O volume né, cúbico fica mais fácil de você atender primeiro e depois você vai curvando. Teve um sócio do Gary que estava falando que no começo ele estava bem reticente em usar computação gráfica ou, enfim, softwares para fazer esse projeto. Imagina como que ele queria fazer, né? Mas... Que era um bloco gigante de mármore. O prédio está dentro desse bloco. Eu vou tirar ele daí. Ele tinha medo de perder o controle, de ter as... Ah, tô muito louco, né? Enfim, ele achava que o computador podia limitar o traço dele, todas as formas gestuais que ele imaginava, né? Mas ele foi convencido. Porque os croquis dele, assim, pra passar pro estagiário, era uma puta sacanagem, né? Era sacanagem. tipo Não dá. Não dá. Gary, não dá. Isso aqui não dá. Então, o programa utilizado para fazer essa edição dos pontos escaneados era o Katia. Exatamente. Beijo pra Katia. Beijo. Grande Katia. Que inicialmente era um programa, assim, pra indústria aeroespacial. Engenharia mecânica, né? Então, que daí eles também meio que fizeram uma adaptação para poder usar dentro da arquitetura, né? Que, na verdade, é um sistema paramétrico, né? É isso, assim. Sim, exatamente. Aquela maquete de papelão, de blocos de papelão que ele fazia, tinha os pontos principais escaneados, todos eles estavam referenciados uns com os outros, aquilo lá virava um modelo dentro do computador e aquilo, você criava mais pontos em cima daquilo e era editado. Então, o que aconteceu? Afinal de contas, o Gary criou toda a casca do edifício, né, as plantas e tudo mais, e daí vem o próximo desafio, que é deixar o prédio em pé. Puta, esse é um puta desafio, na verdade. Então, para fazer o projeto estrutural, o pessoal contratou um escritório famoso também. Sabe quem que é, Kazu? Ah, quem? O Som. Você tá brincando? Skidmore, Owers and Merrill. Caralho, todo programa a gente tem que citar esse nome complexo, né? Todo. Pois é, foda, né? Tem que começar a aprender a falar de verdade. Não, fala assim, pessoal, a gente vai falar som, vocês já sabem quem é. Já sabe. Skidmore. O Skidmore. Skidmore. O que eles fizeram? Então, o Som
pegou esse projeto do Katia, Que é um modelo 3D. é um modelo Isso. 3D. É um modelo 3D. E nesse Katia, ele gerou toda a estrutura de aço para suportar o prédio. Tipo Até um offset treliçado, assim. mais ou menos. Até teve, eu ouvi dizer que teve uma discussão se fazia-se o prédio em concreto ou em aço. Meu Deus. Meu Deus, né? Mas assim, a estrutura de aço, ela não é tão diferente. Porque na verdade, tipo, são vários pórticos, vários pórticos treliçados, que são, que nem a Renata falou, tipo, é um offset da fachada. Então, é cerca de 60 centímetros da fachada tem vários pórticos de aço treliçado que Estrutura uma fachada. estruturam a fachada. E daí teve todo um estudo de qual tipo de perfil usar. Então, eles chegaram à conclusão de que o mais lógico, funcional e econômico seria usar os perfis verticais em H, os horizontais em seção quadrada e os diagonais que fazem aquela amarração são tubulares, seções redondas. E assim, o escritório teve a preocupação de fazer muito poucas variações de peças. Ao contrário da Ao fachada. contrário do Gary, que fez cada um daquele revestimento é como se fosse uma peça diferente uma da outra. O som não, ele fez poucas peças para justamente não criar uma confusão absurda na hora de montar isso tudo. Assim, né? Então, depois que o som criou toda essa estrutura principal no Katia, eu acho importante a gente falar dos softwares, porque eu acho que é um dos... A computação já era usada muito, que nem o Caso falou, na indústria aeroespacial, na engenharia mecânica e tudo, mas acho que deve ter sido um dos primeiros prédios que usou um software assim diferente para Específico para arquitetura, né? específico para arquitetura. Não, porque né? um detalhe, assim, o que o Gary comenta é que sem o auxílio desse software seria inviável realmente fazer esse edifício. É. E assim, tanto em função da forma como ele é desenhado, mas também por uma questão de você entender os problemas que poderiam dar, né, na montagem ou na utilização, e principalmente a questão dos custos. Quer dizer, sem esse sistema, esse Katia, que de alguma maneira você já vai prevendo, você consegue ter uma ideia de custos, né? Ele Então, já, programar ele já muito fazia bem. essa contabilidade, assim, de quanto ia de titânio e Isso. aço. E daí, como cada peça de titânio era quase que específica, então ele também já dizia, ó, a peça F32 vai ser recortada nessa dimensão para ser colocada nesse lugar. Não, tanto que uma curiosidade que é o seguinte, hoje existe uma empresa, desculpa, vou fugir um pouco do tópico, né? Uhum. Mas tem uma empresa chamada Gary Technologies, É? que é, tipo, o Gary é um dos sócios, e eles desenvolvem e melhoram esse Katia e programas e softwares, tipo, paramétricos Porra, sério? O cara cria softwares de Modelagem. modelagem? para 3D? arquitetura. E o que é engraçado, vários escritórios, tipo o Herzog de Meron, naquele Ninho do Pássaro, por Uhum. exemplo, Aham. Porra, esse é contratou outro, né? o Gary Technologies para fazer essa conversão num sistema paramétrico. Puta, que legal. Então, hoje, na verdade, é uma puta empresa, assim, que o Gary começou naquele do Bilbao Uhum. e que ele transformou nessa puta empresa de tecnologia também. Que legal. Então, e assim, e uma coisa que ele fala também, que na maioria das vezes, numa obra, as pessoas vão estar sempre descrentes daquilo que você está fazendo, assim. Ah, isso não vai dar certo, isso vai sair caro, isso não tem jeito, né? Então, até grande parte, assim, o construtor, né, vai falar, pô, mas eu sempre fiz assim e tal, isso que você está pensando não vai dar certo. Ele fala que até um pouco que a gente tem que propor essas soluções, sabe? E comprovar que isso é possível, que isso vai dar certo, assim, que tem que partir do arquiteto. Porque senão as pessoas vão sempre, tipo, te dizer que não dá, assim, que, isso não é possível. Então você precisa comprovar e buscar novas tecnologias, novas coisas para modificar também. Ferramentas para mostrar teu raciocínio, né? Teve um outro software também que foi usado, porque o Katia tinha toda essa modelagem 3D e tudo, mas eles recorreram também a um software CAD, que era o Bocad. Bocad. Porra, nomezinho em português não fica legal. Que era onde os elementos metálicos eram detalhados. Então, esse Bocad criava um arquivo que era enviado para as máquinas CNC, Comando Numérico Computadorizado. É uma coisa mecânica também, né? Que é uma coisa mecânica também, que é de produção de Peças. De peças, Caramba. né? De perfis, As peças de aço, elas foram produzidas na Espanha mesmo, numa usina espanhola, chamada Ursa.
Assim, um dos benefícios que ele comenta na questão de utilização do software é porque a obra ficou, vamos supor, eles tinham previsto, sei lá, gastar não sei quanto e acabou ficando 18% mais barata a obra. E também Otimização de materiais. Também, assim, e conseguiu ser entregue no prazo. Que ele fala que isso é uma grande responsabilidade do arquiteto, que a gente tem que se aliar à tecnologia por essas questões, porque a gente tem uma responsabilidade com o cliente, uma responsabilidade com o prazo, com o custo, e isso também é uma responsabilidade com o entorno, né? Afinal, tem uma obra por mais tempo do que o desejado e tal. Sim. Então, ele fala que essas inovações tecnológicas ajudaram muito ele a conseguir ser um arquiteto mais responsável também, né? Com a sua obra, com a entrega do seu produto, vamos dizer assim. Uhum. Ele chegou a falar publicamente também que pela primeira vez na vida ele estava sentindo a sua criatividade ser cerceada pelas limitações econômicas. Uhum. Então, enfim, talvez ele tenha dado um jeito nisso com exatamente. A gente sabe quanto custou? Eu não sei. Mas foram uns putalhões de dinheiro. Zilhões. Menos 18%. Isso. Bom, a construção. A construção iniciou em 93 e então foram 4 anos de construção, né? Até a inauguração do prédio. A construção foi feita por uma construtora. Veja quantas vezes eu já falei construção em poucos segundos. Nossa, tá repetitivo. Então, quem construiu o projeto foi uma empresa chamada Ferrovial, que é uma das maiores multinacionais da Espanha. Tem mais de 50 anos de fundação e é uma empresa de capital aberto, assim, bem grande lá. Foram eles também que fizeram o Terminal 4 do aeroporto de Barajas, do Richard Rogers. Então, tudo isso nos leva a crer que obra foda na Espanha é com a Ferrovial. Então, aí também pra gente ver como é que funciona um projeto grande, né? Não é que nem a obra da casinha, que tem lá o engenheiro responsável, a construtora, e ele constrói. Então, também foi contratada uma empresa para fazer o gerenciamento da obra e o gerenciamento dos projetos. Essa empresa também é uma grande multinacional espanhola chamada IDOM, que é a sigla para... Engenharia e Direção de Obra. E montar. Então, porque é o seguinte, na Espanha, um arquiteto estrangeiro não pode assinar um projeto a não ser que ele esteja registrado lá no conselho de classe. E o Gary e os outros arquitetos do escritório dele não estavam registrados no CAU espanhol lá. Então, a IDOM ficou responsável por isso. Lá na Espanha, para esses casos, a legislação prevê o papel de um arquiteto executivo. Então, eles ficam responsáveis pelo projeto perante os órgãos legais. Assume a bomba, né? E acompanha o projeto nas mudanças que vai ter durante a construção. E o profissional da IDOM, que ficou com o papel de Project Manager, que é tipo o diretor-geral de projeto, é um cara chamado Amando Castroviejo Pascual. É que o Amando, ele depois veio a ser diretor técnico dos escritórios IDOM no Brasil. Então, eu não sei se ele tá na área ainda. Se você estiver vendo o podcast, Amando, vamos conversar. Tamo junto. Hashtag. Bom, o que o Amando contou pra mim foi o seguinte. Foi um esporro do caralho, altas gruas lá e tal. Bolas, como é que é? As bolas de ferro batendo. Eles estão pra demolir, né? Não, mas é que... nos Simpsons, né? Primeiro você faz quadrado, depois você... Disseram que construíram o prédio bem quadradinho, depois foram demolindo, né? Mas diz que, assim, tiveram só 2 problemas principais, assim. Um foi com relação à estrutura de aço, que caiu. Que teve um lote lá que veio com a codificação errada. Montaram tudo errado? Não, acho que daí eles devolveram e refizeram, mas isso gerou um certo atraso, mas enfim, como o Cazu falou... Montaram de cabeça pra baixo, né? Deixa assim mesmo. Ninguém vai perceber. E outro foi lá com uma peça de ligação, assim. E com relação à segurança do trabalho, teve só um acidente não fatal, mas grave, de um cara que rompeu o tendão com uma peça, caiu em cima do pé do cara. Só o tendão tá ótimo, né? Tá ótimo. Uma obra daquele tamanho. Aham. Assim, não que se fosse o meu tendão, talvez eu estaria putaço, mas... E deu outra coisa que eu vi numa entrevista do Amando, foi com relação à presença do Gary na obra. Que ele disse que ele realmente ia a cada 3 meses, pelo menos, ele ia para Bilbao, e a equipe dele estava permanentemente lá, reportando a ele, ao escritório de Los Angeles dele lá, todos os galhos que davam.
E os caras, enfim, estavam realmente preocupados com qualquer decisão que fosse tomada na obra que pudesse interferir no design do projeto. Ele, pelo jeito, tipo, claro que ele gosta muito desse projeto, né? Mas tem uma relação especial. Eu vi esses dias que ele comemorou o aniversário de 80 anos. Lá. No museu. Ah, é? Aham. Uhum. Festinha lá dentro, né? Festinha. Não, e sinal que ele Social. também é prestigiado lá, né? Então, mesmo que o Guggenheim, com certeza, é a intervenção mais conhecida do plano estratégico de Bilbao, mas outras grifes aí, né, outros Star Architects também fazem parte dessas intervenções. E também foi contratado Santiago Calatrava para fazer o aeroporto de Bilbao, o Norman Foster para as estações de metrô. Tem uma ponte de pedestre também que é do Calatrava. Sim, conhecida. Já citada. Também, em termos de arquitetura, né, nessas áreas revitalizadas da cidade, tem um prédio do Isozaki, então ele teve um prêmio de consolação, que são as torres residenciais. Tem um hotel, um Sheraton, que é do Legorreta. Tem um do Rafael Moneu, também, que é a biblioteca da cidade. Também tem projetos do Álvaro Siza. Meu Deus. Meu Deus. E também uma grande área, que é uma ilha, que é um projeto do escritório da Zara Hadid. Que é uma Cara, revitalização. que constelação virou, hein? Então, todas essas obras e revitalizações, claro que explodiram a cidade, né? Eles recebem muitas visitas, muitos turistas em Bilbao. E uma crítica a isso seria a gentrificação, né? Então, a população mesmo, a grande massa da população de Bilbao não acessa esses locais e rola uma expulsão da cidade. Então, essas áreas que a gente citou são utilizadas pelas pessoas mais ricas da cidade e por turistas. E essa explosão que o Guggenheim fez, e depois em conjunto com essas outras obras, ficou chamada de efeito Bilbao, que é essa ideia de você ter um grande chamariz para a cidade, pelo bem e pelo mal, né? E criar esse polo que você atrai várias pessoas e, por outro lado, tem discussões urbanas aí relacionadas que você está expulsando o outro. E até hoje está acontecendo, e vira um city marketing grande, né? Que a gente tem alguns casos aqui no Brasil também, e outros pelo mundo. Mas assim, é porque, evidente, sempre vai ter pontos positivos e negativos, Em tudo, né? Em tudo. Mas nessa questão de Bilbao, assim, foi algo que, de certa maneira, foi único, né? Ou o primeiro grande caso, né? Em que era uma cidade meio que no ostracismo ali, meio completamente decadente, que com essas ações e o Bilbao, o Guggenheim é a grande referência, que atrai muito dinheiro para a cidade, né? E como o museu não é só, tipo, obras de arte, porque ela também gera cursos, gera palestras, gera... tem café, tem encontros, restaurante. Isso. Então, tudo isso começa a girar a economia também, né? Porque precisa de loja, precisa de hotel, precisa de restaurante, precisa de lojinha, enfim, começa a girar, dar uma vida que a cidade tinha perdido, né? Eu acho, assim, que eles, em pouquíssimo tempo, eles conseguiram pegar um bairro que estava degradado, acabado, e transformar completamente. Eu acho que entre o começo da obra e o fim foram 4, 5 anos, e com uma transformação completa. Não, e a administração tem que ser muito inteligente para mudar o foco econômico de toda uma cidade, né? A cidade, durante centenas de anos, não sei, viveu do comércio marítimo e da indústria, e depois passou a viver do turismo. Uma coisa que o Gary detesta é quando eles falam assim, esse efeito Bilbao, que dão crédito... Virou um termo, né? Mas dão muito a ele isso, né? E ele fala, cara, não sou eu. Depende de boas obras de arquitetura, de obras de infraestrutura, mas depende também de uma vontade do governo, assim, que tem que assumir essa responsabilidade, bancar, botar dinheiro e fazer isso acontecer. Assim. Sim, principalmente. É a visão da administração da cidade, não tenho dúvida. E como a gente falou, né? Tudo isso veio de um planejamento estratégico, né? Não foi assim, vamos chamar ele, agora vamos chamar o Moneu. Com convites e tudo, mas com um planejamento onde que eles queriam que tivessem as obras, que áreas que iam ser tratadas. Foram várias áreas que foram determinadas e você coloca no mapa isso e vê onde estão a posição desses lugares. É um eixo ao redor do rio, né? Que vai sendo... Que vamos voltar os olhos pro rio, vamos revalorizá-lo, né? É um pouco isso. E o poder que esses arquitetos, e por isso que de alguma maneira também eles passam a ser os Star Architects, que todos detestam esse termo também, né? Mas que eles são grandes atrativos também. Pra você ser um Star Architect, você tem que falar que você não é. Não, faz parte do blasé ali. Não, tanto eles são atrativo,
que o concurso, entre aspas, foi, na verdade, para fazer o Guggenheim convite, Bilbao, foi, na verdade, convite para arquitetos muito conhecidos. Exato. E atrai, né? Quem não quer ver a obra do Gehry, quem quer ver a obra do Norman Foster, quem quer ver a obra do Calatrava, quer dizer, essas coisas são realmente, passam a ser pontos turísticos mesmo. Destino, né? Cria um destino. Destinos, Eu acho que a gente já criticou demais o Gehry em outro episódio. Eu acho que a gente não... Eu acho... Não precisa. Não precisa. Eu acho que o Bilbao, ele você pode achar ele bizarro, estranho, mas eu acho que, apesar de ser um ET lá na cidade que a gente comentou, mas ele é um edifício icônico, ele tem as suas qualidades, assim, sabe? Ele valoriza a cidade, ele respeita também o pedestre, cria áreas super interessantes. Como edifício, parte interna também, ele é... Não, e eu acho que ele respeita o seu entorno, assim. Até eu li alguns textos que tem críticas que simplesmente se chega e teve uma demolição do passado histórico ali da zona industrial, não teve nenhum tipo de preservação e foi construída uma coisa ali. Mas a ponte foi preservada. Também tem uma discussão, assim, do que vale a pena ser preservado. Só que tem que vale. preservar tudo, né? Olha, é um projeto que cria bons espaços, emociona e foi inovador. E tem uma boa relação com a cidade. E o que é aquilo? Os edifícios, é legal que tenha um edifício completamente diferente do outro, né? Sim. Às vezes dá cagada, mas às vezes é legal. Você se perdeu e caímos no mar. Se você já foi pra Bilbao, conhece a cidade, conheceu o museu... Bom, se você foi pra Bilbao, você conhece o museu. A não ser que você tenha ido antes de 97, né? Eu fui pra Bilbao, mas eu resolvi não visitar o Guggenheim. Enfim, se você foi pra Bilbao, conte-nos sua experiência, manda pra gente um e-mail no arquipapo@gmail.com ou manda uma mensagem no Facebook, que a gente também lê. Também nos siga no Instagram e conta aí sua experiência pra gente nesses nossos meios de comunicação. Só aproveitando, gente, queria agradecer o pessoal que anda comentando e baixando nossos episódios. Vale a pena também baixar o feed do Boa podcast. lembrança. Assinar o feed, né? Assinar o feed. Se você assina o feed por qualquer agregador de podcast, seja o iTunes ou seja os agregadores que tem para Android, Stitcher ou outro qualquer. tem vários, você assina o feed e daí você não precisa ficar baixando, ele já entra no teu celular toda semana e é só ouvir. Na hora que você for assinar, aproveita e dá 5 estrelas pra gente. Não, tem sido toda segunda, mas Entre- a gente gosta de fazer promessas falsas, então pode ser que mude. Entre Boa. segunda e terça-feira acontece. Essa semana gostaria de agradecer muito o Roger Lemes, é super legal, um e-mail de incentivo, e ele também sugeriu um tema de BIM. Então também a gente vai estar trabalhando nisso, né, Gabriel? Tamo, A gente começou com o Kátia agora, né? Mas É verdade. Mas a gente vai... É um tema que a gente vai tratar com certeza. E também gostaria de mandar um abraço especial pro Luiz Henrique Abage, o famoso Zusa, que é um grande arquiteto aí, amigo nosso também, e que é um amante de podcast. Então, o cara ouviu todos os nossos episódios. Ouviu do concorrente também e achou o nosso melhor? A casa estava tão vazia. Agora já. Vou até fazer um gancho daí com o Gel, né? Cidades para as Pessoas que a gente fez, mas eu tava nas minhas andanças pelas calçadas de qualidade e num dos calçadões eu me deixei surpreender pela vida. Mas não é... Enfim, a vida daí tava ali andando na calçada, de repente esbarro com uma banda. E é uma banda que tem um som bem legal, umas músicas próprias bem legais. Sim. Mas a banda é Diego Raimundo. E Pô, legal. fui lá, conversei com o pessoal super gente fina também. E daí conversei sobre o podcast, eles autorizaram a gente a usar as músicas. Então, a gente tá fazendo um teste aí, espero que vocês gostem. Se você curtiu a música, o Diego Raimundo, ele também tá no Facebook. Então, Facebook/Diego Raimundo Artista. E o contato de e-mail dele é diegoraimundoartista@gmail.com. Isso. E ele tá no SoundCloud também, quem quiser ver lá. Ou ouva as músicas. Muito bom. Dá uma curtida lá pra fortalecer a parceria. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. No lugar, mas o que acontece é sempre a mesma história de sempre que não mudou. Na lua deserta, a noite me leva sem rumo e sem pressa, não sei pra onde vou. Mas o que acontece é sempre a mesma história de sempre que não mudou. Você ainda espera que eu cumpra a promessa, que eu volte pra terra e caia no teu quintal.
E esse cara... Amando? Sério? O Amando, cara. Porra, pô, merecia mesmo, né? Não, pô, eu tô amando esse podcast. Que merda.